Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje nós vamos falar sobre o balanço comentado da Uber. Todo mês a gente escolhe algumas empresas para falar aqui no nosso blog. Dessa vez nós postamos 4 empresas aqui, nós geralmente fazemos um Twitter, né? Nós somos bem ativos lá no Twitter. Coloquei Starbucks, Walmart, Uber e Disney. Tava doido para falar da Disney, tava doido pra galera escolher a Disney, mas aí os 332 que votaram escolheram a Uber. Então vamos falar sobre a Uber. Será que a Uber já está dando lucro? Será que é um case interessante para se investir a longo prazo? E no que você investiria na Uber se fosse você, Viver? Vamos dar uma olhadinha no balanço da Uber, mas a gente falou sobre a Nike da última vez, então se você curte a Nike, está interessado em conhecer a Nike, tem um último balanço que fala sobre a empresa, dá uma consultada lá. Bora lá, geralmente, antes de eu começar a falar do balanço em si, eu gosto de dar uma olhada rápida ali nos números, vamos tentar fazer isso em alguns minutos. Essa aqui é a Uber, para quem não conhece, vamos dar uma olhada no case. Ela é uma empresa de compartilhamento de carro, né? Então, ela liga ali as duas pontas. Na verdade, ela virou até um verbo, né? Já viu falar de uberização? Às vezes, o cara conseguiu fazer a uberização do seu negócio, entendeu? Então, ela meio que liga a demanda com a oferta. É aquela coisa que a gente já viu no jornal, é uma empresa de transporte, mas não tem nenhum carro, aquelas coisas desse tipo. Eu não vou ficar falando da Uber aqui não, porque senão a gente vai tomar tempo do nosso vídeo. Mas tá aí a Uber, essa aí é a cara da Uber. Pra quem não conhece, vem aqui no Quem Somos. Esse aqui é o CEO dela, nome difícil. Fala só Dara, porque o outro sobrenome dele é complicado de falar. Tá aí preocupada com sustentabilidade, tá preocupada com diversidade, mas nós acionistas não estamos preocupados com isso, nós estamos preocupados em ganhar dinheiro. Será que a empresa está dando dinheiro para o acionista? Vamos entender isso aqui nos números, que é isso que importa, né, meu amigo? De verdade é isso que importa. Então vamos lá, antes da gente entrar no balanço atual, vamos só dar uma pincelada aqui um pouco rápida sobre a Uber. Ela é uma empresa nova na bolsa, você vai ver que ela começou aqui em 2019, em plena crise, as ações caíram, depois deu uma subida de novo, e aí se você for ver no último ano anterior aí, deu uma queda violenta e depois, pum, deu um up de novo. Mas e aí, vamos entender o porquê que subiu, né? Será por que subiu, né? Será que começou a dar lucro? Eu até comentei aqui, em 2022 ela tinha dado o maior prejuízo da história dela, $4,64. Eu até comentei isso lá no nosso Twitter, né? Falei sobre isso lá e até que agora, esse ano, ela conseguiu reverter essa questão. Por quê? Ela foi forçada, não foi por vontade própria. O que acontece? A Uber, ela estava numa pegada de crescimento muito forte, então ela pegava todo o lucro e colocava para crescer e até o que ela não tinha, por isso que ela estava prejuízo. Mas aquele prejuízo, ele significava que a operação dela era ineficiente? Não, não é bem isso não. O que ela fazia? Como ela queria crescer muito, ela dava muito subsídio, tanto na ponta do motorista quanto na ponta do usuário. E aí ela pegou e falou assim, pô, não dá para mim ficar dando esse desconto nas duas pontas. Ela cortou esse desconto para aumentar o lucro dela e você pode ver que o preço do Uber subiu. E o preço do cara que recebia grana, o cara que trabalhou aqui atrás, nessa época aqui, o cara ganha bem menos hoje no Uber trabalhando de motorista do que ela traz. Então, assim, ela teve que espremer nas duas pontas para fazer o lucro aparecer, porque não tinha mais dinheiro fácil. Antigamente, o cara que estava lá investindo na Uber, o investidor lá pegava a grana no banco, botava lá, porque os juros era baixo, não tinha juros praticamente, os juros foi subindo, aqui nessa época os juros começou a subir, e tá subindo e não para mais, a inflação subindo também. E aí, meu amigo, ela teve que, não conseguiu mais esse capital fácil na rua, teve que fazer lucro, né? Não tem que fazer dinheiro, né? Chega de gastar o dinheiro dos outros. E aí começou a dar lucro, então isso é um bom sinal. Vamos dar uma olhadinha nos números dela, entender um pouquinho sobre as coisas lá. Mas a nível de receita não temos do que reclamar da Uber. O acionista da Uber deve estar feliz, porque se você for ver, de 2,64 por ação foi para 17, né? Esse ano ainda não fechou, mas é um bom número. A gente teve uma queda brusca aqui de 2019 para 2020, mas aí também não é nem culpa dela, foi a questão toda que a gente conhece, né? Então, mas a nível de receita, a empresa tá bacana, cara, tá muito bem a nível de receita e está se mostrando resiliente, apesar de toda a inflação, os problemas lá nos Estados Unidos, etc e tal, a empresa tem mantido um crescimento de receita. Isso mostra a resiliência do seu negócio. Isso aí é um ponto muito favorável para a Uber. Dividendos, que é uma parte que eu curto, não tem distribuição de dividendos. Isso aqui, por mim, já meio que, vamos dizer assim, eu descartaria a Uber na minha carteira de longo prazo, porque eu não invisto em empresas para aposentadorias focada no
que não distribuam dividendos. Eu só invisto em empresas que distribuam. E não pode ser só distribuição de dividendos. Ela tem que distribuir dividendos crescentes, ou seja, um dividendo maior todo ano. Então, assim, se ela não distribui esse tipo, eu geralmente opero com ela no trader de valor, que aí é uma coisa mais de curto prazo. Vale a pena operar na Uber por trade de valor? Cara, ela não dá lucro, mas o trader de valor não importa muito isso do lucro. Eu tenho um vídeo aqui no nosso canal que eu explico como fazer trader de valor. Trader de valor, para quem não conhece, é um trader que você vai fazer, só que ao invés de você usar o gráfico aqui, analisar a tendência, você vai analisar os fundamentos da empresa. Ela é uma empresa que eu acho que até dá para fazer um trade de valor, porque ela tem um crescimento de receita, ela cresce a receita muito bem, e geralmente as empresas de trade de valor, você quer isso, você quer uma empresa de crescimento. E aí ela está começando a dar lucro. Só que tome cuidado, por quê? Essa questão do lucro tá meio que começando. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tem um outro site que eu uso aqui, que é esse aqui, ó, o Estimize. O Estimize, eu gosto dele porque ele vai mostrar pra gente aí uma taxa de crescimento. Vamos olhar aqui a receita só para a gente ter uma noção. E ele mostra trimestre a trimestre. E aí a gente vai tendo uma noção. Olha, aqui é o crescimento, vamos dizer, da receita trimestre a trimestre. Você vê que tipo, ó, vinha num crescimento alto, 136, 105. E olha, daqui do segundo trimestre de 2022 para baixo, ela continuou crescendo? Continuou. Mas você vê que o crescimento foi diminuindo. Ó, 72, caiu para 49, caiu para 29, caiu para 14 e caiu para 11. Pode ser que com o tempo esse crescimento não comece a acontecer. E aí quem é trader de valor, 11% para crescimento de trader de valor, já é complicado, No mínimo 30. No mínimo 30 para crescer em trader de valor, para você poder ter um retorno maneiro. Então assim, é uma empresa que tá bem ali numa fase, sabe quando os adolescentes que começa a crescer aquele bigodinho, mas ainda não virou menino? Então, não virou homem, né? Tá menininha ainda. Ela tá meio ali naquela coisa, porque ela não tá boa para um trader de valor e nem tá boa para um investimento a longo prazo. Ela tem que definir para que lado que ela vai. E aí vamos ter que esperar. E nesse caso não tem muito o que fazer. Mas vamos dar uma olhada nos números. Aliás, antes da gente entrar nos números, espera aí. Deixa eu ver o endividamento. Eu gosto de falar sobre endividamento. O que eu gosto de falar do endividamento? Tem um indicador que eu gosto de olhar, que é esse aqui, ó. Aí eu já vou usar o Morningstar. Você vai ver que eu vou pegando um site aqui, o outro lá, é porque tem que... uma informação fica num, informação fica no outro. E aí eu pensei até assinar alguns, mas aí você vai assinar, o cara não tem todos os dados ali naquele site. Enfim, tem alguns sites que até tem todos os dados, mas é muito caro. Mas vamos pegando, picotando as informações aqui no vídeo. Bom, vamos lá. Esse camarada aqui é o cara que eu gosto de utilizar para poder saber se a empresa está endividada. E aí, será que a Uber está endividada? Vamos dar uma olhada. Bom, eu gosto de falar, sempre aviso o pessoal que está antigo aqui, está acostumado, mas sempre tem gente chegando nova, né? A audiência é rotativa. E aí, a gente usa esse índice combinado de juros. O que esse camarada é? Eu sempre gosto de falar com o pessoal o seguinte: não importa o tamanho da dívida da empresa, e sim a capacidade de pagamento dela. É isso que você tem que analisar. Vou dar um exemplo para você bem fácil aqui de você entender. Imagine que eu ganho lá 100 mil reais. E aí tem uma dívida de 10 mil reais, beleza? O meu vizinho, ele ganha 10 mil reais por mês. Ele tem uma renda de 10 mil reais por mês. Mas a dívida dele é de 5 mil. É metade da minha. Quem você acha que está mais endividado? Eu ou o meu vizinho? Eu ganho 100 mil, com 10 mil de dívida. Meu vizinho, com 10 mil de receita, 5 mil de dívida. Obviamente que é o meu vizinho, porque 50% da capacidade de pagamento de dívida dele está comprometido, porque ele está com dívida. Então, assim... o importante não é o tamanho, porque às vezes você olha o tamanho e fala assim, nossa, a dívida do Viver é o dobro da dívida do vizinho dele. Tipo assim, isso não faz diferença alguma. Então, é um erro muito comum na análise de empresa, que os caras gostam de analisar a dívida pelo tamanho da empresa, o tamanho da dívida. Tipo, não se olha essas coisas. Tem um artigo que eu fiz aqui no nosso blog que a gente fala sobre isso, ó, como analisar o endividamento de uma empresa. Entra lá, viverdividendos.org. Se você ainda não acessou, tá aqui nesse vídeo, ainda não acessou, tá perdendo tempo. A gente tem lá muito material, inclusive nesse cantinho aqui, ó, que fala sobre os primeiros passos para quem quer começar a investir. Mas aqui eu explico sobre o endividamento. Eu falo sobre todas as análises de dívida aqui, que tem inclusive essa do índice combinado de juros. E aí você vai ter uma ideia lá. O que acontece? O Benjamin Graham, ele meio que fez esse índice combinado de juros. E ele falou o seguinte: se a empresa tiver abaixo de 3 nesse indicador, ela significa que está endividada. Não está numa situação crítica, absurda, mas é uma situação para você estar muito preocupado.
O ideal é que esteja acima de 3. E aí meio que acontece? Ela está com 2,54, ou seja, é um sinal de que está endividada. Se cair abaixo de 1, aí, meu amigo, você já não está ganhando dinheiro. Quem está ganhando dinheiro é o banco com juros. Mas ela está numa situação de endividamento alto, porque eu gosto desse indicador ter um pouco mais alto. Para mim, o ideal é acima de 5 e tal, mas ele já sinalizou pra gente que a Uber está endividada. A gente já sabia disso porque é uma empresa que lá atrás, como eu falei, usava muito dívida para poder gerar o negócio e fazer crescimento. Uma hora essa conta chega. Se ela não conseguir aumentar os lucros de forma bem rápida e de forma bem robusta, esse endividamento vai cobrar caro dela. Mas vamos lá, vamos dar uma olhada agora no balanço dela. Vamos ver aqui. Esse aqui são os números do terceiro trimestre de 2023 da Uber. Tem aqui um highlight aquizinho, né? Vai falar dos principais pontos. Deixa eu ver, acho que tem uma tabelinha aqui, ó. Vamos lá, vamos dar uma olhada. Tô olhando aqui mais ou menos por alto com vocês pela primeira vez, tá? Nós estamos aqui ao vivo aqui praticamente, ó. Terceiro trimestre. Primeiro ponto que ele destaca aqui no balanço dele é o número de usuários ativos. A gente vê um indicador positivo aqui de crescimento de 15%, show de bola. A gente está vendo aqui que subiu de 124 milhões para 142, isso é positivo. Quanto mais usuários ativos na plataforma, melhor. E teve um bom crescimento, 15%, eu acho um número até legal de crescimento de usuários, dado esse mercado que, tipo, vamos dizer assim, tá bem saturado. Tem muita empresa já rodando aí, se você for considerar os táxis antigamente, né, mais a concorrência do ônibus, mais a concorrência de metrô, mais a concorrência do cara comprando carro. Tem algumas firmas de carro que os caras estão até alugando carro pro pessoal poder, como forma de... Então, tipo assim, é muito concorrido. É um crescimento bom, acho que é um crescimento bom. A gente tem o número de viagens, que também teve um bom crescimento, de 25%. Assim, o número de viagens eu acho que foi bom, mas assim, foi excelente não. Como eu falei, o ideal seria alguma coisa acima de 30 aqui, né? E aí a gente teve o número do gross booking, né? Tipo assim, seria a receita bruta deles, né? E aí foi 35 bilhões, né? Um crescimento de 21%. E aí a receita deles foi de 9 bilhões, um crescimento de 11%. Já é um crescimento bem menor do que aquele que a gente tinha falado lá, né? Na verdade é aquele último crescimento do site, né, que está atualizado. Mas enfim, já foi 14 no trimestre passado, né? E agora caiu para 11%. É uma queda assim, tá em situações complicadas. Um lado positivo aqui da coisa é que o lucro era um prejuízo de 495 milhões em 2022 e agora performou um lucro de 394 milhões. E aí, positivo, beleza, legal. Eles costumam destacar aqui, né, o EBITDA, né? E aí você tem 1 bilhão de EBITDA, né? Aí tem a questão do lucro líquido, que o EBITDA, ele meio que acontece. Ele vai tirar dessa conta a depreciação, ele vai tirar dessa conta o pagamento de juros, e a gente sabe que é uma empresa endividada, então eu não usaria o EBITDA para essa análise. Ele vai tirar dessa conta... falei depreciação, né? Amortizações, ele vai tirar dessa conta compensações de ação, isso também, impostos, a compensação de ação, por ela ser uma empresa nova, pode ser que a compensação de ação seja bem alta, porque geralmente essas empresas novas, vamos supor, você está trabalhando na Apple, a Apple é uma empresa já bem solidificada no mercado, a Uber te procura para você ir para Uber. E aí você vai falar assim, pô, eu vou sair daqui da Apple para trabalhar na Uber? Pô, bicho, na época lá atrás, né? Não faz muito sentido. Hoje em dia até que a Uber tem um pouco mais de nome, né? Mas até para esses caras punks aí, esses malucos pesados, é meio difícil de trazer esse talento. Então eles oferecem muito essas ações. No começo, show de bola. Só que, cara, já tem um tempo que a Uber tá no mercado. Então ela já tem um nome. Não há necessidade de ter um pagamento de ação tão alto. O que geralmente a gente vê é também muito investidor, né? O diretor lá da empresa recebendo esses bônus aí em pagamento de ação, né? Depois a gente vai dar uma olhada, porque como isso aí é uma questão muito comum, né? Então assim, não cai muito nessa esparrela deles de ficar olhando EBITDA, toma cuidado com isso e abriria um ponto de atenção aqui. Bom, é que ele deu um segmento, né? Ele mostrou que... Eu vou dar uma olhadinha só no gross booking dele, né? Que acho que é o mais importante aqui.
Dali para baixo a gente dá uma analisada aí. Mas ela tem 3 segmentos: mobilidade, delivery e freight. Esse aqui é bem novo, né? Então acho que eles nem vão... Tá muito no começo, né? Mas a parte do consumidor, vamos dizer assim, né? Teve um crescimento de 31% e a parte de delivery de 18%, né? Se a gente for olhar aqui embaixo, na tabela de baixo, você vai ver que o lucro, né? O ganho que ela teve, a receita, na verdade, não é bem lucro, né? A receita que ela teve com a parte do transporte do consumidor, vamos colocar consumidor e delivery para ficar mais fácil, né? A parte de transporte do consumidor foi de 5 bilhões, cara, enquanto que, tipo assim, a receita foi muito parecida uma com a outra, né? Enquanto que a delivery foi 2,9. Uma vez eu tava conversando com o Uber que eu peguei, ele falou comigo isso aí, que ele quase não tem feito muito transporte passageiro, porque tá mais interessante fazer a parte de transporte de delivery, né? Às vezes pede uma farmácia, pede para entregar, um supermercado pede para entregar, ou um restaurante às vezes. Então ele é uma questão que o Uber, você vê que ele reduziu, né, a receita dele, então, ou seja, ele aumentou o repasse pros motoristas, né, para tentar captar eles nessa pegada, entendeu? Porque é uma parada nova. Essa parte de delivery é bem mais novo do que a parte de transporte de passageiros. Então você vê que aqui tem uma queda, né? Chega em 42%, quase mais ou menos, né? Ou 50%, né? 50% aí de queda entre a mobilidade e o delivery, entendeu? Então é um ponto de atenção para você ver, porque isso aqui pode minar um pouco o lucro dela. E aí, à medida que ela for subindo, né, esse gasto aqui que ela tem com delivery, né, a gente tem que ver como é que vai ser o market share dela nessa pegada aí, né, porque a concorrência vem com força, né. Então, aqui ela já até mostra, né, a receita da margem, né, ó, mobilidade 27%, não, aqui ó, nós estamos em 2023, 28%, e a delivery foi 18%, entendeu? Você vê que ele paga mais no delivery mesmo, né. E isso aí tranquilo, não tem problema, tá no começo, mas tem que ir acompanhando isso aí. Então esses aqui são os pontos, né? Ela vai comentar algumas coisas aqui sobre as mudanças que ela fez, né? Gross Booking dela cresceu 31%, a gente já viu lá atrás, né? A questão do EBIT dele sempre destaco, mas eu simplesmente ignoro, porque para mim não faz sentido nenhum analisar o EBITDA deles, tem que analisar o lucro líquido. Na parte de... não tinha uma parte aqui de... aqui, tá aqui, delivery. Ele tem que falar de cada setor, né? Crescimento de 18%, isso aí a gente já viu. A parte operacional. É uma plataforma, né? Ele está falando do crescimento dos usuários, cresceu 15%. Está falando do crescimento de 25% anual na questão das viagens, né? Eles lançaram essa parada aqui, ó, de Uber One, né? E é uma questão que, se for bem feito, pode ser bem lucrativo para eles. Mas olha, eles tiveram aí já 15 milhões de membros. Pode ser uma geração de receita muito maneira, né? No nosso canal privado aqui que a gente tem, o nosso pessoal do Ex-Dividend, que é uma área mais privada do blog, que a gente compartilha a carteira e tal. Eu falei de uma empresa lá que eles meio que... ou foi aqui no blog, se bem que eu falo tanta empresa que eu tô confundindo. Acho que eles não... O foco deles não é vender produto, é vender taxa de membros, né? Então, ela tem muito dessa pegada. E aí, cara, isso aí pode ser interessante. A própria Amazon faz isso, né? Olha a receita que a Amazon tem com o Amazon Prime. Então, você parece que tem 10% de cashback quando você ativa esse Uber One. E, sei lá, acho que é R$20, pelo que eu vi no site ali por alto. Então, quer dizer, se você gasta aí mais de R$200 de Uber por mês, pode ser interessante, porque a mensalidade do Uber, aí você passou de R$200 já começa a ter um ganho, né? Porque menos do que isso você vai pagar a mensalidade, né? Outra pegada maneira aqui, ó, é a parte de propaganda, cara. Pode ser um potencial crescimento, né? Ó, o número de assinantes no trimestre aumentou em 445 mil, subindo 70%. É uma pegada legal, por quê?
Você tá ali esperando o carro, já vem a propaganda já ali passando para você, entendeu? Então, pode ser uma fonte de renda também interessante, né? Mas também tem tanta gente oferecendo propaganda hoje em dia, cara, tem propaganda de tudo quanto é lado hoje em dia, tá difícil. E aí daqui a pouco, meu amigo, vai ser isso aqui, ó, você não quer ter propaganda lá aparecendo no seu Uber, você vai pagar o Uber One e aí tu some da propaganda, entendeu? Vai reduzir a propaganda pelo menos. Então, é uma pegada legal. Bom, acho que daqui para destacar são esses pontos, né? Vamos dar uma olhadinha aqui só naquela questão do pagamento de Stock Compensations, aqui ó, Stock Based Compensation. Isso aqui geralmente pode pegar toda empresa que é nova no mercado, você vai ver que isso aqui é um pouco alto, entendeu? Só que eu tô achando aqui o Uber um pouco alto além do normal. Eu tinha uma empresa que eu investi aqui que era a Unity. A Unity é uma empresa boa, crescimento maneiro e tal. O problema da Unity era isso aqui também, cara, que o mercado tava martelando em cima deles. Compensação de estoque, né? De ações, né? Ações de compensação. Poxa, você pega 2023, teve lá, podia ter subido um pouquinho mais aqui, né? Deixa eu ver se consigo subir aqui um pouquinho mais, só pra gente pegar lá. Não vai dar não, vai sumir. Não vai dar. Você pega aqui, ó, a gente teve dos 492 milhões em compensações de ações, é muito alto, cara. É mais alto do que o lucro, ó, o lucro líquido que eles publicaram foi 219, cara. 492 milhões é uma parada muito alta, foi mais alto do que a depreciação deles. Então, assim, tá muito fora do normal isso daqui, entendeu? Sendo que, tipo assim, foi 966 o caixa proveniente das operações deles. Então, foi uma despesa muito alta para o acionista. Isso aí era dinheiro que era para estar sendo revertido para o acionista, que está pingando no colo da galera lá de dentro, interno da Uber. Então, beleza, tem que existir lá no começo, mas agora é uma balança que está pesando. E aí você está investindo na Uber, mas quem está ganhando dinheiro é lá o Dara lá, como é que é o nome dele? Dara Ross, sei lá como é que fala o pronúncia do nome do CEO. É uma pronúncia difícil pra caramba lá. Então, assim, é um ponto complicado. Quais são os riscos que a gente tem na Uber? Bom, a nível de risco, o que eu imagino de risco? Cara, os carros autônomos. Eu acho que, tipo assim, tem um ponto positivo na Uber. Por quê? Hoje em dia, ela tem uma questão competitiva que é uma barreira. Eu vou fazer até um vídeo sobre barreiras competitivas aqui no nosso canal. Segue a gente aí para você saber sobre vantagens competitivas, né? Fosso que o Warren Buffett fala da importância do fosso dentro das empresas. É difícil você lançar um aplicativo de compartilhamento de carros igual a Uber né? Então, por quê? Você precisa de atrair os motoristas, né? E você precisa de atrair os usuários que consomem aquela plataforma, né? Então, assim, é uma pegada difícil de você conseguir. Você precisa de investir muito dinheiro, porque você precisa atrair o motorista pagando mais do que o Uber paga e atrair o consumidor oferecendo por um preço mais barato do que o Uber oferece. Então, assim, é uma pegada que é muito complicado do competidor entrar. Então, assim, eu acho que hoje, se a gente mantivesse a estrutura atual, sem o carro autônomo, eu iria de Uber. Apostaria no Uber a longo prazo. O problema é o seguinte, meu amigo, que a gente vai ter uma transformação muito grande nisso aqui. Eu acho que aquela parte de transporte de mercadoria, freight lá deles, eu acho que aquilo lá é tudo carro autônomo, é caminhão autônomo, se eu não me engano, tá? Porque se você for ver o cross-booking dele, é exatamente igual ao da Receita. Eu acho que é carro autônomo. Não tenho certeza disso, mas pode ser que seja, eu não estudei a fundo isso aí. Mas ó o cross-booking dele, 1.284, ó a receita esperada, 1.286. Então, assim, a gente meio que pode esperar alguma coisa de uma transformação nesse mercado de carro de transporte de passageiros,
que é a entrada dos carros autônomos. Eu já falei isso lá no podcast, lá atrás. Eu falo da Uber aqui há muito tempo. Eu tenho 5 páginas aqui da Uber, eu falo da Uber desde 2016. Lá nesse podcast primeiro, lá você já pode ter me escutado falar sobre isso na Uber. Pode bater lá em 2016, você vai ver eu falando sobre isso. Duas paradas que eu falava, dos carros autônomos e de que vai chegar um tempo que você não vai pagar mais por corrida na Uber. Quando entrar os carros autônomos, você não paga mais por corrida, você vai pagar uma assinatura mensal e a Uber vai te levar aonde você quiser, a Uber ou qualquer outra. Então o que eu falo que é o grande risco? Essa questão dos carros autônomos vai ter uma transformação nesse segmento. Por quê? Quem tiver a melhor tecnologia de transporte para carro autônomo vai ganhar essa competição. E não dá para saber se vai ser a Uber. Pode ser até uma própria transportadora de carro, pode ser a Tesla. A Tesla pode lançar um carro Tesla ali, e já tem essa ideia a longo prazo. Pode ser uma a Volkswagen pode lançar a frota de carros autônomos da Volkswagen. E aí, e a Uber, como é que fica? Entendeu? Então tem uma complexidade, porque a Uber não tem um veículo próprio. Então eu acho que isso está mais na mão das montadoras acordarem para isso, é porque as montadoras de carro são muito lentas. Está mais na mão das montadoras acordarem para isso do que talvez uma empresa de tecnologia. Pode ser que talvez haja uma junção entre as duas, igual a gente vê a Hyundai com a Apple, né? Elas estão bem próximas uma da outra, né? Pode ser que a Apple viu que, construir um carro da Apple é meio complicado. Ela não tem esse know-how, é difícil. E aí ela está se aproximando da Hyundai. E a Apple tem grana para comprar uma Hyundai. A Uber também tem um caixa até legalzinho, cara. O caixa da Uber tá bem robusto. Então, assim, eu acho que esse aí vai ser a grande virada. Então, se fosse investir numa Uber, eu guardaria essa definição do mercado para depois tomar minha decisão como investidor. Seja de curto prazo, de trader de valor, que a gente já viu que ela está com complicações para encontrar essa taxa de crescimento alta, ou a longo prazo, beleza? Investir nela agora é uma aposta muito no escuro. E aí aquilo que eu falei do Peter Lynch falou pra gente, não se deve investir em apostas, deve-se investir em coisas certas. Então ela ainda é muito incerta para ambos os lados. Beleza? Acho que deu pra gente passar aqui um pente fino no balanço da Uber. Eu espero que você tenha gostado aí do nosso canal. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, considere se inscrever aí no meu canal e deixar um like aí desse vídeo, beleza? Curtiu o conteúdo e segue a gente lá no nosso blog viverdividendos.org. É muito importante você colocar a gente aí nos seus favoritos. Tem aqui uma parte que você pode assinar o RSS. Enfim, dá para você acompanhar a gente aqui de várias maneiras na nossa rede social. Sempre que sai um post, eu publico lá no Twitter e no Instagram. Então, seguindo qualquer uma dessas redes, você vai ser notificado de que saiu coisa nova. Ficamos por aqui, um abraço e até a próxima. Mês que vem tem outro balanço comentado sobre outras empresas, então siga a gente. Um abraço.